Essa passagem, eu estava estudando ela e Deus falou muito comigo, né? Que a gente vai estudar os três pilares, né? Que o Jesus gostava de pregar. Ele gostava de ensinar, ele gostava de curar, ele gostava também de libertar. Então, através dessa palavra, a gente vai aprender um pouco com Jesus, como que a gente deve se comportar, né? Através dessa mensagem. Coloca a mão na sua Bíblia, vamos orar para o Senhor, para Ele que dá entendimento para nós. Senhor, a partir desse momento, meu Pai, vai ser pregada a Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, para que essa palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração e na nossa mente, que nós saia daqui revestido, meu Pai, com o Teu Espírito, com os Seus ensinamentos, Senhor. Assim como o Senhor gostava de ensinar, Senhor, agora o Espírito Santo vai conduzir essa pregação. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, não deixa eu falar o que eu quero, mas sim o que o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Então, como eu estava dizendo, a gente vai aprender os três pilares, né, que Jesus gostava de estudar. Ele ensinava, e através do seu ensinamento ele curava, e através da cura ele também libertava. Então a palavra do Senhor diz assim, versículo 23, capítulo 4, versículo 23. O tema da minha mensagem é: Jesus ainda cura e liberta? Então a gente vai aprender isso agora, amém? No versículo 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga. A sinagoga, se vocês não sabem, ela é como se fosse um templo. Então ali não tinha o dia e horário, eles ficavam abertos o dia inteiro. Então por isso que nós chamamos de sinagoga, amém? Então percorria Jesus a toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todos sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias, né, várias enfermidades, tormentos e endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles o curou. E a Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Então, o que nós podemos aprender aqui? Jesus ele estava na Galiléia dando o seu ensinamento. E através daquilo que ele estava ensinando, ele acabou curando uma pessoa aqui dali. Por causa dessa cura, acabou percorrendo por toda a Galiléia. E quando os pessoal ficaram sabendo que tinha um homem curando, eles começaram a vir todo ao encontro de Jesus. E Jesus, ele através do ensinamento, ele começou a curar as pessoas também. E isso a gente pode dizer que foi uma estratégia, um exemplo, né? Vamos supor que foi uma estratégia, que Jesus ele curou para chamar a atenção. E quando ele chamou a atenção daquele povo, além do povo vir receber a sua cura, receber a sua libertação, ele também saiu com conhecimento. Então, o texto ele explica assim, ó. Eu fiz uma anotação e ele explica dessa forma. Jesus não trabalhava na emoção, ele trazia entendimento, luz, direção, porque onde existe ensino, o diabo não tem poder. Então, ou seja, a partir do momento que você tem o conhecimento da palavra de Deus, a palavra do Senhor, o diabo não tem mais força contra você, porque você não vai ser mais enganado. Você vai estar ciente do que é certo e do que é errado, a partir do conhecimento. Então, além do nome de Jesus, ele trazer luz, onde há luz, não há trevas. Então, a partir do momento que Jesus entra na sua vida, o nome de Jesus entra no seu espírito, as trevas é obrigado a sair. E quando você tem o conhecimento, o diabo não tem mais força contra você. Amém? Então, aqui ele diz assim: através do ensino, o diabo perde força. O povo sofria por falta de conhecimento. Então, o que acontece? Através do ensinamento, Jesus ele também dava essa ferramenta para nós. Ele ensinava a tua palavra
ele ensinava o reino, né? Que ele falava sobre o reino que estava ali naquele momento, e através daquilo a gente ganhava o poder de se libertar, o poder de nós lutar contra o inimigo, porque aqui, como diz o texto, naquela época tinha muitos demoniados, tinha muitas pessoas enfermas, né? E não tinha ninguém por elas. Os médicos não conseguiam fazer o impossível para poder curar eles. Só que Jesus veio através do ensinamento e começou a curar. Através do nome dele, ele começou a libertar o povo. E isso percorreu toda a Galiléia. E ele começou a ficar famoso. E todo mundo começou a vir, multidões atrás de Jesus, para poder receber um pouco desse ensinamento. Porque através do ensinamento, através da cura, através do conhecimento, o povo começou a ter uma ferramenta. O povo começou a ter o discernimento de poder lutar contra o inimigo. Amém? Então, por isso que diz aqui no versículo 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho. Então, a partir do momento que a gente tem o poder do conhecimento do evangelho, é muito difícil você cair. É muito difícil você não deixar a palavra do Senhor entrar no seu coração. É por isso que em Zacarias, ele pede para a gente revestir a nossa casa. Ele pede para nós trocar as nossas vestes, né? Quando o diabo veio subjugar Josué, ele pediu para ele trocar suas vestes, para que ele não possa ser subjugado. Então, da mesma forma, é que Jesus ele ensina. Através do conhecimento, o diabo não tem mais como subjugar a gente. Então, a gente tem o poder, em nome dele, de expulsar o demônio que está entre nossas vidas. Amém? Então, Jesus também ele explicava o seguinte, que além de anunciar o reino, além de anunciar que o reino havia chegado, não como algo político, mas como o governo de Deus, o reinado no coração das pessoas, que ele falava sobre arrependimento. Então, ou seja, além dos ensinamentos, Jesus também ensinava a gente a aprender a se arrepender daquilo que a gente faz, aprender também a perdoar o seu próximo. Às vezes a gente, por causa de uma mágoa que a gente guarda do próximo, a gente não consegue liberar o perdão. E através de não liberar o perdão, o inimigo ganha força contra você. Ele começa a ter oportunidade de estar te subjugando. E através dos ensinamentos de Jesus, a gente consegue entender que se a gente tem o conhecimento da palavra, a gente tem o poder de subjugar o Satanás, ele não vai ter mais força contra nós. Então é por isso que toda vez que a gente vem na igreja ouvir a palavra do Senhor, nós temos que estar de coração aberto, nós temos que estar com a mente livre. Todos os problemas nós temos que deixar para o lado de fora. Quando nós entramos para o lado de dentro, tem que estar tudo livre. Para quê? Para que a gente saia daqui revestido. Porque quando a gente passar novamente por aquela perturbação, a gente saber sair dessa cilada. Amém? Ele também explica aqui também que o reinado no coração das pessoas, ele falava sobre arrependimento, perdão, misericórdia e fé, e a transformação de vida. Então, seja, a gente tem uma ferramenta muito forte na nossa mão, que é o poder da fé. Quando a gente aprende a trabalhar a nossa fé, a gente ganha a espada do Senhor. Para quê? Para a gente poder derrubar as batalhas do inimigo. Então, ou seja, quando você começa a trabalhar a sua fé, a fé é aquilo que você não enxerga. Ou seja, muita gente gosta de aquele ditado que fala, eu tenho que ver para crer, né? Não, com Jesus você não precisa ver, você só precisa acreditar nele. Se você está buscando uma cura, acredita que Jesus pode te curar. Se você está buscando uma salvação, acredita que Jesus vai poder te curar. Se você está buscando uma libertação para algum ente querido, é só você manter sua fé intacta que Jesus vai te dar essa direção. Amém? Porque ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, ou seja, se ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, quem somos nós para desmentir ele? Ele é um dos maiores. Ele é um dos maiores nomes da Bíblia que nós temos hoje em dia. Jesus é o que mais ensina na palavra dele. Ele ensina a gente a prosperar, ele ensina a gente a perdoar o próximo. Ele fala, quando alguém dá um tapa no seu lado direito,
dá o esquerdo. Ele ensina a gente a ter paciência com o próximo. Então, ou seja, se nós tiver um pingo do ensinamento que Jesus ele passa para nós através da sua palavra, a gente começa a resolver muitos problemas na nossa vida. Amém? A palavra do Senhor ela é bem clara. Ele jamais vai entregar uma cruz que você não possa carregar. Ele jamais vai colocar um galardão que você não possa executar. Então ele vai te entregar na medida certa. Mas ali, o que acontece? Ele é igual o olheiro, ele vai estar te preparando, ele vai estar te moldando, porque a partir do momento que você entender o que ele está fazendo na sua vida, quando você tiver um ente querido ou alguém que está passando pelo aquilo que você está passando, você vai saber responder, você vai saber passar para frente aquilo que você aprendeu lá atrás, amém? Então, às vezes, levanta uma tribulação na sua vida, não murmura. Só agradeça. Por quê? Porque às vezes aquela tubulação que está se levantando é Jesus te mudando. Aquela tubulação que está levantando ou na sua vida espiritual, ou com casamento, ou vida financeira, não importa o que seja. Você olha para o céu e agradeça ao Senhor, porque Ele vai te dar força e vai te dar o discernimento para que você possa vencer essa batalha. Ele jamais vai entregar uma cruz que você não possa carregar. Amém? Então, aqui nós podemos levar aqui no versículo 24, que além de ensinar, Jesus também ele curava. Então ele falava aqui, e a sua fama correu por toda a Síria, trouxe-lhe então todos os doentes, acometidos em várias enfermidades, e tormentos, e demoniados, lunáticos e paralíticos, e eles o curou. Então, ou seja, você viu o tanto de gente doente que tinha naquela cidade? E Jesus ele não olhou a dificuldade. Ele simplesmente o curou. Mas ele o curou por quê? Para aquele povo entender que através do nome dele, aquele povo poderia conquistar muito mais. Então é por isso que ele ensinava. É por isso que aqui no capítulo 5, ele fala: bem-aventurado o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ou seja, a partir do momento que nós temos o conhecimento da palavra do Senhor, a gente se torna bem-aventurados. A gente começa a ter ferramentas para a gente lutar contra o inimigo, as nossas batalhas do dia a dia. Então, às vezes não murmura. Aquilo que está acontecendo na sua vida hoje em dia, vamos levar como se fosse o olheiro modelando a gente, colocando a gente no devido lugar, para que quando a gente receber a nossa bênção, a gente saber lidar com ela. Muitas vezes a gente pede algo e nós quer para ontem, mas no nosso tempo nós quer para ontem, mas na mão do Senhor não é para ontem, é no tempo dele. A gente quer as coisas para hoje, mas se ele entregar na sua mão aquilo que você está buscando, será que você vai conseguir levar à frente? Será que você vai ter força suficiente em espírito para poder levar aquela bênção adiante? Então a gente deve se perguntar sobre isso. A gente quer para ontem, mas Deus vai te entregar no momento certo. Porque a hora que Ele te entregar a sua cura, a hora que Ele te entregar a sua libertação, a hora que Ele te entregar o seu milagre, você vai saber desfrutar daquilo com seriedade. Então Ele fala, através do conhecimento, a gente ganha a ferramenta para lutar contra o inimigo. Amém? Quando Jesus chega na nossa vida, Ele muda tudo. Quando Jesus ele chega ao nosso caminho, todas as trevas cessam, todas as trevas é obrigada a sair. Porque onde há luz não há trevas, onde há apagão tem que ter luz. Então Jesus ele é a luz da nossa vida. Toda vez que nós estiver preocupado com algo, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão dele, deixa que ele faz o resto. Toda vez que você tiver com uma preocupação, primeiro você ora para o Senhor. A gente tem uma ferramenta muito forte que é a oração. Toda vez que você ora, entrega o seu problema na mão do Senhor, o Jesus vai fazer o resto. Amém? Então aqui na minha explicação eu trouxe para vocês aqui, para que vocês entendam um pouco do capítulo 24. Diz assim, quando Jesus chega, tudo muda. O texto diz, em sua fama ocorreu por quê? Porque as pessoas estavam vendo resultados reais. Então, muitas vezes a gente acredita. O que acontece? Para a gente acreditar em algo, nós temos que ver o resultado.
E não é assim que a fé trabalha. A fé, a gente tem que saber exatamente como trabalhar a nossa fé. A gente quer as coisas para ontem, mas não é assim. A nossa fé, você tem que acreditar. Você tem que acreditar antes de ter aquilo na sua mão. E quando você acredita, entrega na mão do Senhor, aquilo vai acontecer, que quando acontecer, você vai saber lidar com aquele problema. Você vai saber lidar com aquela bênção que você está buscando. Amém? Então, você vê que a palavra do Senhor diz que quando ele começou a curar, veio toda aquela multidão ao encontro do nosso Senhor. Porque todos eles estavam buscando também por uma cura, todos eles estavam buscando por uma cura, por uma libertação. Então, antes da gente pensar em algo, a gente deveria olhar para nós e perguntar: Senhor, será que eu tô no momento certo? Será que aquilo que eu estou pedindo está na hora de eu receber? Porque se tiver na hora de você receber, você vai receber. Mas se não tiver na hora, não fica frustrado. Que Deus ele está olhando para você. Ele sabe exatamente o momento na hora de te entregar a sua bênção. Então não fica afrangido com aquilo que você está buscando há muito tempo. Às vezes você está buscando há um mês, há um ano, 2 anos, não importa o tempo. Mas quando chegar, você vai olhar para trás e vai falar: Senhor, obrigado. Porque se eu tivesse recebido antes, eu não ia ter o discernimento de honrar a minha bênção agora. Amém? Então, aqui na minha explicação está dizendo assim: onde Jesus entra, a depressão é vencida. Quando Jesus entra na sua vida, a depressão é obrigada a ir embora. Quando Jesus entra na sua vida, o vício é obrigado a ir embora. Quando Jesus entra na sua vida, a doença é obrigada a ir embora. Então, através do nome de Jesus, você vence todas essas batalhas. Você vence a depressão, você vence o vício, você vence a doença, a cura e opressão espiritual cai por terra. Então, tudo aquilo que está te oprimindo, aquilo que não deixa você subir espiritualmente, aquilo que não deixa você vencer as suas batalhas do dia a dia, coloca na mão do nosso Senhor, que a partir do momento que Ele entra na sua vida, a partir do momento que Ele vai na sua frente, ao seu redor vai vir anjos te protegendo da opressão do mal. O inimigo ele está só ao nosso redor, esperando uma brecha nossa, para que ele possa mandar a sua flecha e a gente cair. E ele está torcendo. O que ele vai fazer na sua vida? Já que ele não pode tocar na sua vida, ele vai usar um familiar, ele vai usar um parente próximo, ele vai usar alguém no seu trabalho, ele vai usar alguém dentro da sua casa para para colocar tormento na sua mente, para que você dê essa brecha. Não dê essa brecha. Quando isso acontecer, é só você pôr na mão do Senhor. Põe na mão dele que o resto é com ele. Então, ele deixa bem claro com a gente. Quando a gente tem o conhecimento da palavra dele, o inimigo não tem mais força contra nós. Então, tenta entender isso. Toda turbulência que você passa na sua vida tem um propósito. Toda turbulência que você está fingindo dia a dia, há um propósito na sua vida. Então não fica achando que você foi esquecido. Não, você não foi esquecido. E quando há turbulência, porque você está mais próximo dele, e o inimigo vai fazer de tudo que você saia de perto dele. Porque a partir do momento que o Espírito Santo entrar na sua vida, as trevas não vai ter mais poder contra você. Então, aonde você vai pegar, você vai glorificar o nome do Senhor e vai colocar tudo na mão dele. E deixa que o resto é com ele. Deixa que ele vai fazer o restante. Amém? Então aqui na minha anotação aqui no versículo ele fala: Jesus cura todas as enfermidades, tormentos. Enfermidade, doença física, dores, inflamações, diagnóstico médico. Então, ou seja, aquilo que o médico não consegue te entregar, através de um diagnóstico, Deus, ele cura. Jesus, para ele não há impedimento. Não importa se você tem um problema grande ou um problema pequeno, para ele é tudo igual. Através do nome dele, ele cessa tudo isso que está dentro da sua vida. Então você só basta acreditar em uma ferramenta que ele te entregou. Ele te entregou o poder da oração e entregou você
a saber lidar com a fé. A partir do momento que você tem fé na palavra do Senhor e através da oração, tudo aquilo vai ser acrescentado, igual diz em Mateus 6,33, buscar o reino do céu, que todas as coisas serão acrescentadas. Então, Jesus ele fala, deixa bem claro, busca primeiro o reino do céu. Tudo aquilo que você busca vai ser acrescentado, mas não no seu tempo, é no tempo dele. Amém? Então nós podemos tirar aqui desse texto o seguinte ensinamento. Jesus ele gostava muito de ensinar. Ele, através dos seus ensinamentos, ele ensinou também que a gente trabalhar a nossa fé. Ele ensinou também a gente a lutar contra aquilo que está se levantando na nossa vida. Então, não murmure. Quando acontecer algo, não murmure. Só agradeça ao Senhor que aquilo que está se levantando, ele vai ser obrigado a sair da sua vida. Porque ele está entrando, porque ele diz, quando o nome dele, a presença do Espírito Santo entra na sua vida, não há força das trevas que tem força para lutar contra ele. Porque ele te deu o poder através do nome dele, que você expulsa o demônio. Através do nome dele, você pode também libertar a cura. Então, através do nome dele, ele deu uma ferramenta muito forte que se chama Jesus. Deus entregou o seu único filho para que a gente possa, através do nome dele, buscar o nosso conhecimento. Amém? Então, Jesus também ele ensina a gente a moldar a nossa ansiedade. Muitas vezes, o que acontece? A gente, por estar ansioso demais, a gente acaba abrindo brechas. A gente acaba deixando o inimigo encostar perto da gente por causa da ansiedade. Não fica ansioso. Eu sei que é muito difícil, né? A gente busca por algo e a gente fica querendo para ontem, para ontem, para ontem. Só que Jesus ele fala, a ansiedade, ele é uma porta para o inimigo entrar na nossa vida. Então, toda vez que há ansiedade, vem o medo. Você começa a ter medo, você começa a ter opressão na sua vida. Você começa a ter insônia. Você começa a ter perturbação e confusão mental. Então você vê, através da ansiedade, você viu o tanto de doença que você pode trazer para dentro da sua vida? Então eu sei que é muito difícil falar, não fica ansioso. Porque é muito difícil isso a gente acabar não ficando. Porque às vezes a gente quer conquistar tanto algo que a gente deixa a ansiedade tomar conta da nossa vida. E isso vai trazendo um monte de problema decorrente que a gente não consegue mais lidar com isso. Então ele deixa bem claro, através que a gente tem o conhecimento da palavra dele, isso não jamais vai acontecer na sua vida. Porque você não vai ter mais ansiedade. Você vai começar a trabalhar a sua fé. A partir do momento que você trabalhar a sua fé, você vai entender que não é no seu tempo, é no tempo dele. Porque a fé, ele já te deu a vitória, mas é no tempo dele. Então, a partir do momento que a sua fé está forte, você sabe que aquilo vai chegar uma hora na sua vida. Você sabe que aquela bênção que você está buscando vai ser entregue, mas no momento certo. Então, a partir do momento que você consegue entender que a ferramenta maior que a gente tem na nossa vida é o poder da fé, a gente jamais vai deixar a ansiedade tomar conta da nossa vida. Amém? Então, o que impede muitas vezes a gente de receber os milagres? Ou às vezes, o que impede a gente trabalhar a nossa fé? Muitas vezes, o orgulho. Muitas vezes a gente acaba ficando orgulhoso por certas coisas e isso acaba nos blindando. Isso acaba tirando nós um pouquinho da presença do Senhor. Porque a partir do momento que você começa a ter orgulho, um exemplo, eu sou o melhor na minha equipe, eu sou o melhor na minha casa. De repente, tudo que eu conquistei, o próximo não vai conseguir conquistar. Isso já está começando a criar orgulho no seu coração. Só dizer assim, quem é o dono do Uno branco DJG 5376? Uno branco. Cinza. Vamos lá?
Então, vamos voltar. A partir do momento que você deixa o orgulho entrar no seu coração, então você está abrindo uma porta para o inimigo trabalhar na sua vida. Então, não deixa o orgulho entrar no seu coração, porque a partir do momento que o orgulho entra, a sua fé começa a diminuir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E também a gente tem que tomar cuidado, ficar longe da presença do Senhor. A gente tem 3 cultos que a gente pode estar buscando a presença do Senhor com perseverança. O culto de quarta-feira é ensino bíblico. A gente fica mais próximo da palavra do Senhor. A gente vai entender passo a passo como lidar e com cada explicação, cada ensinamento que o pastor ensina para a gente na sexta-feira. Se você está buscando a sua cura ou libertação, algum milagre, o dia é hoje, sexta-feira. Mas se você está buscando pela sua família, o domingo é o mais importante. O domingo é o dia de você estar buscando pela sua família. O domingo é o dia que você está mais próximo do nosso Senhor. É o dia que você deixa o seu coração livre e o Espírito Santo, através do nosso Senhor, venha conduzir a sua alma. Amém? Então a gente tem três cultos que a gente pode estar buscando a presença do Senhor. E nós também podemos buscar na nossa casa. Quanto mais oração a gente tiver na nossa casa, a gente vai estar mais próximo do nosso Senhor também. Amém? Então, a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, ele libera os milagres. Ele vai liberar a cura e vai liberar a libertação. Então, vamos deixar Jesus fazer a parte dele, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Não vamos tentar trabalhar na força do nosso braço. Vamos deixar que, através do nome dele, as coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Amém? Então, eu vou fazer um apelo aqui para vocês, para que a partir desse momento a gente possa, através dessa palavra, deixar as coisas acontecer da maneira certa. Vamos deixar Jesus trabalhar na nossa vida como ele deve trabalhar. Vamos deixar o Espírito Santo tomar conta do nosso coração. Vamos deixar o Espírito Santo tomar conta do nosso pensamento. Porque a partir do momento que a gente consegue vencer aqui, o diabo não tem mais força. Porque quando a gente começa a pensar coisas erradas, o nosso coração suja também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas duas coisas aqui, os pensamentos e o nosso coração. Eu faço um apelo que toda vez que você estiver pensando em murmurar ou pensar em algo errado, pensa primeiro em nome de Jesus. Deixa Jesus limpar a sua mente. Deixa Jesus limpar o seu coração. Vamos trocar as nossas vestes. A partir do momento que nós tiver com as nossas vestes sujas, vamos dobrar nosso joelho e vamos trocar a nossa veste. Vamos tirar o poder do diabo. O diabo não vai ter mais força para subjugar a gente, porque nós temos um nome muito poderoso que se chama Jesus. Quando ele entrar na nossa vida, ele vai fazer o resto por nós. A gente vamos buscar, a gente vamos glorificar e o restante, Jesus vai fazer a parte dele. Então vamos buscar o reino do céu e todas as coisas vão acabar sendo acrescentadas. Amém? Nesse momento eu vou estar entregando a minha palavra e bate a palma para o Senhor, aqueles que entenderam a nossa palavra. E eu espero... Amém. Eu espero que com essa palavra a gente possa ter levado um pouco do conhecimento do nosso Senhor. Porque ele deixa bem claro que através do conhecimento o inimigo não tem mais força contra nós. Amém?